Hoje a gente vai contar com a fala aí do Maurício Berto, que é diretor acadêmico do Instituto e vice-presidente. Tá? Você quer dar um recado? Não? Então, vamos lá. Então, Maurício, é você. Gente, eu salvo de palmas para o Maurício. Obrigado, primeiramente, só falar que eu acabaram de doar R$10 aqui para Fundo Coxinha. Ah, tá. Nossa, um tesoureiro, se quiser R$10. Quem quiser, né? Não é assim, levar com o saco não. Levar com o saco não, tesoureiro. Então tudo bem. Boa noite, pessoal. Hoje eu vou falar de um tema que a gente sempre discute no bar, mas que não tem discutido tanto aqui. É um pouco mais para a área da ciência política agora. E hoje vai ser esse aí o tema, Sistema Político, Eleições e Corrupção. E a ideia é mostrar um pouco como esses temas eles são interligados, como que uma coisa influencia na outra. Por favor. Então, ideias políticas. Primeira mensagem para mim, eu acho que passar, é que a gente tem dois caminhos para escolher na hora de estar atuando para melhorar a sociedade. Não só melhorar a nossa própria vida. Claro que quando você atua politicamente, se engaja em algo, você está querendo melhorar a sua vida também. Mas quando você quer modificar leis ou modificar as ideias de uma sociedade, você está modificando para todos e melhorando para todos. Então, você pode atuar no campo das ideias, fundando um grupo desse na sua universidade, debatendo temas importantes e tornando o seu ambiente mais propício àquelas ideias. Ao mesmo tempo, você também pode se engajar politicamente. E se você escolher a política, você vai ter que escolher um partido político. E o partido ele vai te servir para influenciar em outras áreas. Por exemplo, defesa pessoal. Se você acha que todo mundo deve ter uma arma em casa, deveria poder ter uma arma em casa para se defender, você vai ter que atuar no campo da lei, da legislação, atuar politicamente. Mas, claro, tem gente que é a favor disso, tem gente que não. Mas também tem outras coisas, como uma reforma tributária, de simplificação tributária. Você vai ver que é interessante como o Aécio, a equipe do Aécio defende isso, a equipe da Marina defende isso, e até a equipe da Dilma defende isso. Tanto que a Dilma criou um ministério para debater isso, e foi até o tema do nosso último debate. E mesmo assim isso não anda. Parece que todo mundo concorda e não acontece. Então por quê? Então também vai ser um pouco discutido aqui. Então, primeiro, se você então quer se engajar politicamente, se você quer entrar na política, você vai ter que estar dentro de um partido político. Aí eu coloquei um pouco dos critérios para isso. Você precisa fazer um requerimento de registro, precisa ter 101 pessoas. Você quer fundar um partido político, precisa de 101 pessoas, precisa ter, colher 0,5% dos votos válidos das últimas eleições, que hoje dá mais ou menos 500 mil assinaturas validadas. Você vai ter que coletar 1 milhão de assinaturas, tem que ser em 9 estados pelo menos. Então, imagina, você quer montar uma empresa, você monta a sua empresa, uma padaria, ou um escritório de advocacia, ou uma imobiliária, ou qualquer área, você vai montar ali no seu lugar, com você. Mas se você quer um partido político, você vai ter que ter mais de uma centena de pessoas em 9 estados, e é caro, e é dispendioso, e é muito difícil. Tem uma barreira, é muito difícil criar um partido. Então por quê? Por que tem essa barreira? Um pouco da explicação a essa última questão, o fundo partidário do TV. Então, os partidos eles têm financiamento público milionário mesmo. Os partidos pequenos, eles não chegam a receber 1 milhão, mas, por exemplo, 500 mil a 700 mil, os partidos muito pequenos. Partidos grandes, como o que recebe mais hoje é o PT. O PT recebe mais ou menos 50 milhões por ano de impostos. 50 milhões de reais. Então, assim, você pensa, 50 milhões de impostos. Não é? O partido, pela nossa legislação, é uma associação privada. Isso é interessante. O partido político é uma associação privada. E faz total sentido, já que ele é um partido porque ele representa uma parte. Ele representa uma parte que essa parte não financia. Mas, hoje, os partidos eles são financiados com dinheiro público. E recebem milhões de dinheiro público. E aí, como eles recebem milhões de dinheiro público, até o tempo de TV, que é chamado de tempo de TV gratuito, ele é pago com imposto também. Então, não é grátis. Ele é pago por todo mundo, não é pelo partido.
mas ele é pago. E é caro também, né? Na TV, horário nobre, esse tipo de coisa. Então, tudo isso é um financiamento muito grande que o partido tem de impostos, então você não pode deixar simplesmente o cara assinar um papel que é um partido. Então, a justificativa da burocracia é o financiamento público. Então, esse é o cenário hoje. Pode passar, Pedro. Então, esse é um pouco dos partidos. Eu trouxe alguns, né? São vários. Mas olha como eles são originais, né? Partido Social Democrático, Partido Social Democracia, Partido Socialista, Partido Social Cristão, Partido Social Cristão. Então, tem uma sopa de sociais, né? E é interessante que, antes também de contar uma história interessante, o Partido Novo, que está se formalizando agora, eles pediram o número 30. E aí teve um partido que entrou com uma impugnação no TSE, alegando que o Partido Novo estava copiando o nome dele, o número deles, o 30, que eles já tinham 30 e tal. Então, é engraçado que o nome desse partido era PS, Partido Social. E é irônico que o Partido Social, você dizendo que alguém copiou ele, né? Porque ele está copiando, né? E ele não é nem original, porque os outros têm nome democrático, democracia, ele não, é só PS, Partido Social mesmo. Então, o próximo partido é o PS, gente, está aí na fila. Vocês já estão sabendo disso. Então, passando. Esses são um pouco dos últimos partidos também. Olha quais são. Você vê que esse aqui, o PR, foi dito em 2006, ele foi o 27º, são 32, esse aqui é o último. O 27º foi em 2006, na realidade ele só mudou de nome, ele não foi criado. Ele era PL e virou PR, só isso, só mudou de nome. Então ficou muito tempo sem criar partido no Brasil. E aí, em 2011, aqui, o Gilberto Kassab, que era prefeito de São Paulo, ele puxou essa nova moda aí. Na verdade, ele viu um mercado promissor. Por que mercado? Porque é muito caro você criar um partido, é muito caro, é difícil, burocrático, mas para quem já está na estrutura, por exemplo, ele era prefeito de São Paulo, e outras pessoas que entraram, vários governadores, uns 3 governadores entraram, e vários deputados, vereadores, deputados estaduais e federais, então muita gente já entrou com um dos maiores partidos, já foi criado com um dos maiores partidos. Então ele já estava na estrutura e não foi tão caro para ele se criar, mas para quem é de fora é caro. E aí o que acontece? Ele já se criou muito grande, recebendo muito financiamento público e recebendo um poder político com esse pessoal que veio muito grande. Então na realidade é um mercado isso, é assim, é caro o investimento inicial, mas se você investir nisso você vai ter retorno financeiro. Então assim, se você está pensando em investir em comprar ações da Petrobras ou algo do tipo, eu digo, se você tiver muito capital, um partido político hoje no Brasil, a lei diz para você, invista aqui que você vai ganhar dinheiro. É simplesmente, criar partido dá dinheiro. E é por isso que o Kassab criou essa moda e está puxando aqui, ó. Foram criados, foram vários. Ó, passou muito tempo sem, esse aqui, por exemplo, 2006, ele como eu disse, ele só mudou de nome. Esses outros é que se criaram. E esse foi o primeiro. Então, depois veio o PPL, PEN. É interessante que eles sempre saem em setembro, outubro. Esse aqui só mudou de nome e esse aqui foi a única exceção, não sei porquê, que ele nasceu em junho. Mas esses outros, ó, setembro, outubro, que é para disputar a eleição no ano seguinte. Porque a legislação pede que o partido esteja pronto um ano antes. Então, esse aqui foi bem na data limite de 2011. Esse aqui, final de setembro, final de setembro, final de setembro. Que é o final de setembro e início de outubro, que é a vantagem mesmo. Interessante também que um dos presidentes de um desses partidos, não vou falar qual, mas ele foi dar uma entrevista, assim que ele fundou o partido, um repórter foi lá perguntar para ele por que ele fundou o partido e quais as ideias dele, por que ele criou um novo partido. Ele falou: nós viemos para contribuir com o governo, nós vamos apoiar a presidente Dilma e estamos aí. E aí eles ganharam o ministério. E aí é bem interessante, o cara já tem 32 partidos, a base do governo tem mais de 10, e o cara cria um partido para fazer parte do governo. Por que ele não entrou no partido do governo, ou em algum partido da base aliada? Por quê? Por quê? Então, a questão não é ideológica, a questão ele vai ganhar milhões aqui de dinheiro público. Então, como eu falei, é um retorno financeiro. Ele vai ter capital político, capital mesmo, dinheiro.
Então, por isso que ele criou o partido. Ele não falou isso, mas é isso. E esse aqui é interessante, que esse aqui é o único que foi criado e é de oposição, entre aspas, esse aqui. E, ao mesmo tempo, é um partido também, criado basicamente, não todos, mas basicamente por sindicalistas e coisas do tipo. Mas, bem, então, assim, antes de começar, então agora vamos entrar mais no debate mais interessante. Antes de começar, eu queria botar o tom mais solo, frase que é muito boa. Que, pô, eu acho que é para você entrar na política, você já tem que estar isso aqui internalizado. Que é, os políticos não estão querendo resolver os nossos problemas. Nenhum político vai querer resolver os nossos problemas, quer resolver o problema dele. E o primeiro a ser eleito, o segundo a ser reeleito. A terceira coisa vem depois disso. E aí a terceira coisa pode ser qualquer coisa. Mas isso é uma verdade, por quê? Porque até políticos bons vão ter que ser eleito e reeleito. Até quem você gosta vai ter que ser eleito e reeleito. Então é isso que o cara vai buscar. Por isso que o cara não defende, tenta não defender coisa polêmica. Ou só quando é um cara muito de nicho, ele vai defender aquele nicho de um jeito que ele consiga ser eleito. Tudo para extrair voto. Por isso que essa época aqui que você vai ver, essa época, nesses 5 meses, 3, 4 meses de mais intensa eleição, você vai ver, os caras estão mais simpáticos do mundo. O cara vai apoiar tudo que você fala para ele, o cara vai apoiar, porque agora é a hora principal de querer voto. Então, é isso. O político vai procurar os interesses deles. E agora, também entrar um pouco no caso brasileiro, vou dar uma primeira passada aqui no principal debate. Então, acho que o caso brasileiro, como é que funcionam as instituições do Brasil? Primeiro, o Brasil é um país federalista, que quer dizer que o federalismo é uma divisão vertical do poder, do Estado. Então é uma divisão vertical, que é o quê? Tem União, Estados e municípios. Então tem competências que são, por exemplo, a União cuida de defesa externa, diplomacia, os estados cuidam de segurança pública, os municípios de transporte, então tem uma divisão de competências. Então nem todos têm a mesma coisa. Por isso que, mas no Brasil isso funciona também, tanto que tem candidato à presidência que está propondo passe livre. E o transporte é competência municipal. Então é uma coisa que no Brasil essas coisas meio que se misturam. Então não funciona tão bem, mas teoricamente tem. Os 3 poderes também. Tem legislativo, executivo, judiciário, mas o judiciário legisla, o executivo também. Então, você tem uma série que era para ser harmonia entre os poderes, não é harmonia. Você tem, literalmente, muita competência legislativa para todos os poderes. O judiciário, então, ele por exemplo, o TSE. O TSE, ele, antes das eleições de 2002, porque valeu para 2002 e 2006, ele criou a verticalização no Brasil. O que é a verticalização? Os partidos que fizerem coligação no âmbito federal têm que replicar aquela mesma coligação em âmbito estadual e municipal. Então, quem fizer coligação para presidente não pode fazer diferente no estado e no município. E o que acontece? Hoje, por exemplo, o PSB. Quem é candidato do PSB à presidência? Marina Silva. Mas o PSB em São Paulo apoia o Alckmin. No Rio, apoia o Lindbergh. O Lindbergh é um senador do PT. Então, no Rio, ele apoia o PT, São Paulo apoia o PSDB. Em âmbito federal, estão lançando candidato à presidência própria. Então, quais são as ideias do PSB? O que o PSB defende? Está independente numa esfera, apoiando os antagônicos nas outras duas. Então, aí o TSE chegou e falou: vai ter verticalização agora. Claro, isso não tinha base legal nenhuma, tanto que a Constituição de 88 não tinha tido alteração nenhuma, em 2002 eles inventaram isso. Isso pode ter quem discorde, mas a meu ver é legislação judiciária. E o judiciário faz isso constantemente no Brasil. Até que verticalização parece algo interessante, parece algo, os caras não cometerem essa infidelidade com os ideais, mas não tem base legal. O bicameralismo. O que é o bicameralismo? É ter Câmara e Senado.
Só que é interessante porque o bicameralismo ele surgiu como, em teoria, que já falava, já tinham teóricos que falavam sobre ele. E qual a ideia filosófica do bicameralismo? É ter uma Câmara revisora para a primeira Câmara não sair aprovando tudo, para ter uma revisão, ou seja, para as pessoas pensarem bem antes de ter leis. E qual é a ideia do Senado? Serem pessoas mais velhas, ou seja, teoricamente não vai querer ficar mudando tudo toda hora, para, vamos dizer, conter ímpetos revolucionários. E é interessante que aí, ontem, para quem segue aquele Notícias do Senado no Facebook, Notícias do Senado estava postando orgulhosamente que o Senado tinha aprovado 21 projetos ontem. 21 projetos em uma tarde. Acho que era 24, não? 21. E um deles era 180 cargos comissionados no Judiciário. Sim, então veja, a Câmara Revisora, que filosoficamente é uma instituição liberal de segurar as leis, de fazer parte dos checks and balances, segurar, é uma outra casa legislativa para segurar a primeira, assim vai, mas eles possam orgulhosamente aprovar 21 leis. Ou seja, aí você vê no Brasil, tem muita gente que fala, vamos extinguir o Senado. No sistema atual faz total sentido extinguir o Senado, porque ele não faz algo muito coisa diferente da Câmara. Óbvio, filosoficamente, ele, a meu ver, é positivo que ele exista, com a finalidade para que ele foi criado. Não como é hoje, como simplesmente o Marco Civil, por exemplo, que passou no Senado em 4 comissões em um dia. Ou seja, só na Câmara ele ficou um tempão, chegou no Senado, passa rápido. Medida provisória, tem tempo, ela vence. Então, ela, às vezes, fica 99% do tempo na Câmara, chega no Senado com 2 dias para votar. Os caras carimbam o que passou na Câmara. Então, hoje, no sistema atual, o Senado é simplesmente um desperdício de dinheiro, infelizmente. Mas não é para ser. Então, o sistema brasileiro também tem voto obrigatório, todo mundo sabe. Quem não for votar vai ter uns probleminhas. Pode pagar uma multa baixa, né? Então, mas é assim, voto obrigatório. Aí o sistema eleitoral para o Executivo do Senado é majoritário. Então, o Executivo, cidades pequenas, e o Senado, só quem tiver mais voto leva, não precisa ter mais de 50%, ou seja, o senador pode ser eleito com 30%, um prefeito de cidade pequena também pode ser eleito com 40%, só o que tiver mais votos leva, um turno só. Já para as cidades grandes, aí governador e presidente, sempre vai ter segundo turno. Quem precisa ter 50% mais um dos votos para ser eleito. E o Senado tem também uma questão da suplência, que o senador ele é eleito com 2 suplentes, mas ninguém costuma saber quem são. Já o vice-prefeito, o vice-governador, o vice-presidente, todo mundo sabe, mas os suplentes ninguém costuma saber. E tem muitos casos de senadores que saem e ficam suplentes. No Brasil é bem assim. Então também é uma questão que dá muito debate, vai manter isso ou não. Aí o sistema legislativo, para o resto do legislativo, exceto o Senado, todo o resto, vereadores, deputados estaduais, deputados distritais, deputados federais, o que deve dar pelo menos uns 50 mil cargos no Brasil. Esses 50 mil legisladores, eles são eleitos pelo sistema proporcional, que eu vou explicar mais para frente. O financiamento é misto, então tem financiamento público, como eu já coloquei, milhões e milhões por ano para os partidos, e também aceita doação privada, tanto de pessoa física quanto jurídica. E também tem extrema centralização do governo federal. Essa é uma questão importante, porque o federalismo, os 3 poderes, o bicameralismo, isso tudo atua para descentralizar o poder. Você quer descentralizar. Por isso você descentraliza horizontalmente, com os 3 poderes, e verticalmente, com o federalismo. Mas ainda aí você tem nesse sistema uma centralização de poder no governo federal muito grande. Tanto que no Congresso, 85% das leis são de iniciativa do Executivo. 85% das leis do Brasil são de iniciativa do Executivo. Ou seja, cadê os legisladores aí? Claro que eles debatem, fazem emendas, mas a iniciativa das leis, 85% das vezes, é do Executivo. O Executivo legisla mais que o Legislativo no Brasil. Você também tem, então, é isso, centralização.
Então, primeiro eu vou falar um pouco do sistema distrital para fazer uma comparação com o sistema. Tem que ter uma âncora. Esse aqui eu vou falar meio uma âncora, para vocês entenderem como é simples esse sistema. É muito simples, também tem críticas, também é fácil de ser criticado, porque ele é muito simples. O que é o sistema de representação distrital? É o sistema americano, o sistema britânico. Ele é muito simples. Você pega um país, divide em regiões e vota dentro daqueles distritos, quem tiver mais votos leva. Como fazer um voto distrital no UNB? Você pega aqui a FT, tem um representante, o IBIQ tem um representante, o ICC tem um representante, FACE tem um representante, é como se regiões tivessem um representante. Muito simples. Isso funciona tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido. E aí uma grande vantagem que as pessoas falam é a proximidade. Por que proximidade? Porque se o cara mora no mesmo bairro que você, ou muito perto, tem até muitos casos que vocês frequentam a mesma igreja, a mesma universidade, restaurante, bar. Você está convivendo com a pessoa, convive bem com ela. Diferente do voto proporcional que dizem hoje, que é distante. Por exemplo, você pode votar num cara que mora muito longe, ou que você nunca tenha visto ele na vida. Você vota, eu acho que todo mundo aqui, né, que mora em Brasília e vai para o estado, às vezes a pessoa acha que você cruza com a Dilma na rua, né? Como é que tá a Dilma lá? Pô, aí você fala para ele que você vê tanto a Dilma quanto ele, que é no máximo no jornal, uma notícia. Aí o cara não acredita, né? Ainda mais você dizer que mora no plano aqui, que é 5 minutos. Aqui do UNB no Congresso, 5 minutos. O cara, pô, mentira. Na Palácio Planalto também, mentira que você nunca viu a Dilma. Não. Então, aí, principais críticas ao sistema proporcional é que é um sistema que é sempre majoritário, ou seja, sempre que tiver mais voto, leva. Sempre. Então, às vezes, o cara tem 51 a 49 em vários distritos, um partido, e aí ele leva tudo. E aí uma crítica muito levada ao extremo com 25% dos votos você pode levar a maioria da casa. Como? Se você tiver 50% em 50%. 50% mais um, né? 50% mais um em 50% dos distritos, você já vai ter a maioria na casa legislativa. Ou seja, com 25% dos votos você pode ter tudo. Claro que isso é um exemplo extremo, é muito difícil. É muito difícil você ter a maioria com 25% dos votos. Mas ele causa algumas situações. Por exemplo, no Reino Unido, na época da Thatcher, o Partido Conservador, que era o partido dela, teve mais ou menos 45% dos votos e 60% das cadeiras. E, ao mesmo tempo, o Partido Liberal Democrata, que é o terceiro partido lá, ele teve mais ou menos 20% dos votos e 8% das cadeiras. Claro, distorção, tem uma distorção grande aí. E nos Estados Unidos, então, no Reino Unido, que é uma crítica ao sistema distrital, você sempre vai gerar um bipartidarismo. E o cara olha para os Estados Unidos, você vê na Câmara dos Deputados, 100% das cadeiras é republicanos e democratas. No Senado, 99% tem 2 que são independentes. Mas na realidade eles são democratas também. Mas eles até compram tudo lá para os democratas, mas eles não são filiados. Agora, na Câmara dos Deputados, 100% são republicanos e democratas. Mas já no Reino Unido é interessante, tem 10 partidos. É distrital, igual ao americano, só tem 10 partidos na Assembleia. Você fala, pô, o sistema distrital não é para gerar um bipartidarismo? Mas é que os 2 maiores, que são os Conservatives agora e o Labour, são bem maiores. Só que lá ainda tem o terceiro, que é o Liberal Democrata, que ele tem isso aí, 8, 10%. Ou seja, ainda é alguma coisa. Então, e ainda maior que a maioria dos partidos brasileiros. Né? A maioria dos partidos brasileiros não chega a 8%. Os maiores, PT, PMDB, arredondando 20%. Então, a maioria não chega a 8%. E o Libertarian Party, nos Estados Unidos, ele também tem um caso interessante, porque ele teve 1 milhão de votos para a presidência em 2012, das últimas eleições, e não fez nenhum deputado. Né? Como eu falei, 100% dos deputados são republicanos e democratas. Então, o partido tem 1 milhão de apoiadores nos Estados Unidos, mas não consegue ser maioria em nenhum distrito. Então, não vai ter nenhum representante. Porque também tem um lado um pouco falso disso, porque você olha, tinha o Ron Paul, que ele era deputado, tem o Rand Paul, filho dele, que é senador, e os 2 são deputados.
Eles só estão no Partido Republicano, mas eles são libertários em termos de ideologia. Então, não necessariamente você vai gerar grupos sem representação, eles só vão para outro partido. Também tem uma crítica muito forte, né, esse gerrymandering. O que é o gerrymandering? Primeiro, o nome vem de Jerry, que era um cara que era governador de um estado. E o Mander, gerrymandering vem de gerrymander. E o Mander vem de salamander, porque ele modificou o distrito, formou o distrito numa forma de uma salamandra, e ele mudou o distrito para ele conseguir ganhar. Porque o distrito era desenhado bonitinho, certinho, que ele fez uma maluquice lá, que parecia uma salamandra, para ele conseguir ganhar, para ele ter maioria. E aí deram esse nome, mas não é exclusivo dele, muitas pessoas fazem. Só que aí você, no Brasil tem a justiça eleitoral não precisa de voto, então não precisa modificar o distrito para beneficiar ninguém. Mas também a justiça eleitoral está longe de ser perfeita. Mas também tem as vantagens, controle, accountability, é mais próximo, você sabe muito bem, por exemplo, às vezes quem você vota não é eleito, então qual é o seu representante? Se você não votou num deputado federal que foi eleito, quem é o seu representante hoje? Ninguém. Agora, se você vota no cara que perdeu o sistema distrital, ainda assim aquele cara representa o seu distrito. Então, ainda assim ele representa você. Ainda assim você vai cobrá-lo. Então, gera essa accountability maior. Mesmo que você não tenha votado no cara, ele te representa e você pode cobrar dele. Diferente do sistema aqui. E aí tem uma coisa que também, que é que nem a reforma tributária que eu falei no início, é uma coisa que todo mundo gosta, é o recall. O recall é lindo, assim. Você vai ver o cara da esquerda lá, comunista, o cara super liberal, super conservador, super qualquer coisa, todo mundo gosta disso. É uma coisa assim, bem legal, que o recall a cassação do mandato pelas pessoas. Você faz tipo um abaixo-assinado, apresentaria na Justiça Eleitoral, e a Justiça Eleitoral convocaria uma nova eleição para o deputado do seu distrito. E aí, se ele perder, ele está fora. Fica uma cassação por iniciativa popular. Porque hoje você tem que esperar o próprio Congresso caçar as pessoas. Então você vê o pessoal do mensalão vai ser caçado pelo Congresso? Parece que não. O pessoal, aquele outro Nathan Donadon, parece que ele foi caçado na segunda vez, mas na primeira ele não foi. Então foi votado, ele não foi caçado. Os caras não querem votar para caçar o colega, né? Então se você dá esse poder para as pessoas, talvez você consiga. Então, aí agora já está ancorado, já ficamos no programa profissional, falar um pouco do Brasil. O sistema brasileiro de profissional, ele, em tese, a vontade dele é justamente representar as minorias. Por quê? Porque como o sistema proporcional, sempre quem ganha que teve mais voto, ele sempre vai eleger quem teve mais voto é a maioria, que é um cara que representa a maioria. Então o sistema proporcional, ele vem para ser uma fuga disso e representar as minorias. Essa é a principal vantagem, é o ponto central dele. Assim como do distrital é proximidade, controle, accountability, o do sistema proporcional é minoria. Aí tem uma distorção, mas aí é do sistema brasileiro, não necessariamente proporcional, que o mínimo de deputados por estado é 8 e o máximo é 70. E aí é engraçado porque Roraima tem 1% da população de São Paulo. 1%. Isso é uma cidade de São Paulo. É uma cidade pequena do estado de São Paulo. Então, 1%. E tem 8 para 70, ela tem o mínimo, que é 8, e São Paulo tem o máximo, que é 70, 9 vezes. Então, São Paulo tem 100 vezes a população de 9 vezes deputados. Então, o voto de um paulista no Congresso vale menos. Mas isso é uma distorção brasileira, é uma distorção do sistema proporcional. Aqui está na Constituição, que, é engraçado, está na Constituição que cada pessoa tem direito a um voto, mas aí no Congresso não é a mesma coisa, porque o voto de um paulista no Congresso, o cara está representando 300 mil, um cara de Roraima está representando 30 mil, mas o peso lá no Congresso é o mesmo. Então, eu com a voz de 30 mil, tenho o mesmo peso do outro com a voz de 300 mil. Então, tem essa distorção. E tem o quociente eleitoral, que aí é que eu vou entrar numa área que é bem menos explorada. Isso tudo que eu falei agora, isso é bem explorado aqui no curso de Ciência Política, por exemplo. Se fizer algumas matérias nesse sentido, você vai ler tudo isso que eu falei até agora. Fora alguns dados sobre os países mesmo, que aí eu pesquisei, mas a teoria você pega fácil, algumas matérias. Mas aí uma coisa que
você já não vê muito bem, mas eu tenho bastante essa sensação de trabalhar nessa área. Como trabalhar nessa área, é isso, infelizmente, que eu vejo. O quociente eleitoral. O que é o quociente eleitoral? Para você eleger um deputado, você tem que ter o quociente eleitoral. Um deputado só se elege se atingir o quociente eleitoral. O que é o quociente eleitoral? É o número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras. Por exemplo, em Brasília. Brasília tem 1.800.000 eleitores. Vamos dizer que votos válidos tenham, é uma suposição, porque a gente entenda, sejam 1.600.000 agora em outubro. Então, 1.600.000 foram os que foram votar, ou que não anularam, né? Os outros 200.000 anularam, não foram. Então, 1.600.000 são 8 vagas, então o quociente dá 200.000. Então, para se eleger, o deputado tem que ter 200.000 votos. Se ele não conseguir 200.000 votos, o partido tem que ter 200.000 votos. Se o partido conseguir 200.000 votos, ele ganha a cadeira. Essa é a legislação hoje. Mas por que ela quebra o partido? 200.000 votos é muito. Você pegar um deputado bem famoso aqui em Brasília, ele já está na estrada há algum tempo, já foi secretário, todo mundo conhece ele, Isalci. Isalci é deputado já há um tempo, o cara é famoso, o cara não tem ninguém que seja contra ele ou algo do tipo. Então o cara tem uma votação, tem um respeito, certo respeito, e o cara conseguiu 90.000 votos. Então o Isalci, um cara que foi bem votado, teve 90.000 votos. Então, e precisa de quociente de 200.000. Então ele não foi mais votado, mas aí somando o partido todo dele, ele ganhou. Só que o que acontece? Para você ter muito voto dentro de um estado, que é grande, é diverso, tem muito tipo de pessoa, o que você vai ter que ter no partido? Diversidade. Você tem que ter pessoas que busquem votos. Então você vai ver o cara do deficiente, o cara da polícia, quase todo partido tem um policial, um médico, um advogado, e um de grupo, e de áreas, é uma coisa. O partido no Brasil é muito plural. Só que qual é o problema disso? O que a gente quer no partido? Uma ideia, uma união, uma ideologia. Então o quociente acaba com a ideia de partido, que é ter uma união. Então depois as pessoas perguntam por que os partidos são tão ruins. E não vê que é o próprio sistema que os destrói. Então os partidos no Brasil, eles são reflexo do que a lei pede para eles serem. E tem mais ainda. As coalizões. Aí o cara pode fazer, como 200.000 é muito, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma coalizão também. Vai ver que tem partido que não consegue 200.000 o partido inteiro. Então eu faço uma coalizão com outro partido para tentar ganhar isso. Só que pior ainda, porque se é um partido PT, fez coalizão na época do Lula, por exemplo. O PT fez coalizão, que era uma época que eles eram bem mais, falavam tipo Luciano Genro, lá os bancos, capital e tal. Eles fez uma união com o Zé de Alencar, que era do Partido Liberal, então, teoricamente, um cara que até pessoa, um cara mais de direita. Então, o Lula e o PT, na época que eles eram mais de esquerda, se uniram com um cara mais de direita. E tudo para ganhar voto plural, e fizeram essa. E era a época que tinha a verticalização, como eu falei. Então, o PT e o PL, que era a partir dele, fizeram a coalizão no Brasil inteiro. Então, como é que pode? O cara vota no PT, elege o cara do PL, o cara vota no PL, elege o cara do PT. As mensagens são completamente diversas. Então, a coalizão, essa possibilidade de transferência entre coalizão, destrói ainda mais a ideologia. Acabou, obstáculo total. Então, acabou, você vai estar pluralizando. Outra, você pode colocar até 1,5 vezes o número de assentos. Então, cada partido pode botar 1,5 vezes, porque você tem muito candidato. E é justamente para caçar voto em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é grupo, em tudo quanto é tipo, e ter o máximo de diversidade possível. Então, o sistema premia os partidos diversos, partidos que não têm ideologia. Então, você vai ver, o partido que tem mais ideologia, você vê, PSO, PSTU, tudo bem, você pode discordar deles, mas eles têm mais ideologia. Quantos políticos eleitos eles têm? Zero. Porque eles não vão conseguir o quociente, entendeu? Então, se o cara tem muita ideologia, o cara não se elege. Então, o sistema também é caro, porque como você tem que fazer campanha no estado inteiro, tem uma campanha com diversidade, você tem que agradar gregos e troianos. E no estado inteiro, você pensa que o Distrito Federal é pequeno, em comparação aos estados, em Minas Gerais, em São Paulo. É muita gente, então é caro. Então você tem uma barreira aí do dinheiro. O dinheiro, o sistema também diz que o dinheiro é muito importante. Claro que dinheiro é importante em qualquer coisa que você tenha que gastá-lo preferencial. Então, é meio inevitável que o dinheiro seja algo importante. Mas o sistema nosso bota um peso maior no dinheiro. E aí também, uma crítica, umas coisas que todo mundo, mas hoje em dia,
porque só pensa em dinheiro, mas o sistema também premia quem gasta mais dinheiro. Então, você tem que, é sobrevivência, né? Então, você precisa muito para ganhar. Então, aí também tem outra, como eu falei do TSE, que eles legislaram, o STF cortou a legislação uma vez. É interessante como, porque a verticalização é algo popular na academia. Você vai pensar, a maioria dos cientistas políticos costuma gostar. Por quê? Porque a verticalização, ela força um pouco mais de teleologia. Que a verticalização, lembra? É o cara que fez a coalizão lá em cima, tem que fazer lá embaixo também. Para não ter isso para a mesma partida apoiar todo mundo. Então, isso é algo interessante. Todo mundo apoia, o TSE apoiou. Ao mesmo tempo, cláusula de barreira, também a maioria dos cientistas políticos também costuma gostar bastante. Até tem na Alemanha, por exemplo, e o sistema alemão é um dos mais admirados, que é algo meio, vamos dizer, mais equilibrado, tem um pouquinho de tudo, e funciona relativamente bem. Então tem uma cláusula de barreira lá, é 5%. Aí o legislativo brasileiro falou, pô, legal, vamos fazer a mesma coisa aqui. Aí aprovaram uma cláusula de barreira igual ao alemão aqui no Brasil. E todos os cientistas políticos acham legal, porque dá super certo na Alemanha. E eu tendo a achar que talvez desse aqui no Brasil também, mas aqui que o STF fez, cortou. O STF falou que é inconstitucional. Então, é interessante, porque nós temos muita coisa no sistema jurídico parecido com o alemão. Isso, por algum motivo, o STF também achou que era inconstitucional. Tudo bem. E agora falando um pouco do recall de novo. Antes eu vou contar uma história interessante. Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger ele foi eleito governador, né? Aliás, ele está nesse DVD, a gente vai sortear esse DVD aqui, do Milton, mas esse só dele. E a abertura é feita pelo Arnold Schwarzenegger. E o Arnold Schwarzenegger, ele ganhou Mr. Olympia, ele foi ator de Hollywood, exterminador, e depois foi governador, né? Você sabe. E ele foi governador ganhando uma eleição de recall. O governador perdeu e ele sumiu. Interessante, né? E ele foi reeleito depois. Então o recall possibilitou o exterminador virar o governator, como ele era conhecido. Governator. E depois do Colorado também. O Colorado é um estado bem interessante. Eles votaram na legalização das drogas, né? Eles estão bem na mídia por causa disso. E ele foi um plebiscito, não foi a casa legislativa, plebiscito. Pessoas foram votar e decidiram que era melhor legalizar as drogas. E legalizaram. Mas também teve outra coisa que eles foram votar, que foi bem interessante. Recall. De 2 senadores que... um senador e uma senadora, que eles eram da cúpula do Senado estadual. Os dois votaram leis de gun control, que são leis que restringem direito a armas. E os colorados, o pessoal do Colorado, eles gostam de fumar maconha e ter armas, né? Então, não só eles legalizaram as drogas, como tiraram o mandato do presidente do Senado e da outra senadora, porque eles votaram leis que eles não gostaram. Então, bem interessante, né? O cara cortou o presidente do Senado. Disse, não, você aprovou uma lei que eu não gostei, tchau. Cortaram os dois. E, como eu disse, isso é muito legal. Todo mundo, pô, o recall é ótimo, cara. Por que não? Por que não? E por que não? Porque é impossível botar isso no Brasil agora. Por quê? Pega o Regufe. Por que está o Regufe aqui? O Regufe ele foi o deputado mais votado no Brasil em 2010, proporcionalmente, claro. O Tiririca teve 1 milhão e tantos, mas o Tiririca isso dava 6% de São Paulo. O Regufe teve 18% em Brasília, %. Então, proporcionalmente, o Regufe teve triplo do Tiririca. Então, o Regufe ele foi muito bem votado mesmo. Se pega e compara com os outros, tanto que, cara, foi muito, muito bem votado mesmo. Só que o Regufe foi eleito com 18%, como eu falei, 18% dos votos. O que quer dizer que 82% não votaram no Regufe. Então você vai fazer um recall que as pessoas têm que votar. Ele é eleito pelo Distrito Federal inteiro. 18% votaram nele, 82% não votaram. Cara, dá pra você caçar o Regufe tranquilo. É o cara mais votado no Brasil. Então dá pra você caçar todo mundo. A maioria dos deputados é eleito com 1%. 1%. Então, pô, o cara ganhou 1%, tá eleito. 99% não votaram nele. Cara, se fosse instituído um recall hoje, você caçaria qualquer político que fosse pro recall ia sair. Então é simplesmente totalmente instável no Brasil. Enquanto diferente do sistema distrital, porque o cara para ser eleito ele teve que ter majoritário, teve que ter a maioria dos votos. Então se a maioria votar para ele sair, ele sai.
Mas, novamente, maioria. Então, aí pegando Brasília, para dar um exemplo de novo, como é que funciona essa coisa do quociente, porque o sistema é um pouco complexo, né? Eu acho que não é todo mundo que entende, acho que nem todo cientista político ou jornalista, quando lê isso na TV, deve entender direito. Mas então, são 1.800.000 eleitores em Brasília, vamos dizer que 1.600.000 sejam válidas, são 8 vagas, o quociente é 200.000. Só que, pô, aí você diz, pô, então mas o sistema pelo menos representa as minorias. Representa as minorias. Representa as minorias. Por exemplo, 5 são policiais na Câmara aqui do DF. Um policial é uma minoria na sociedade? Mas tem 5 lá na Câmara. Roriz, quem tem sobrenome Roriz, é minoria na sociedade? Tem 4 na Câmara. Um bombeiro é minoria na sociedade? Tem 1 na Câmara. Os 4 são ligados ao Roriz ou só? Não, 3 tem sobrenome, 2 tem sobrenome Roriz, 1 é ex-chefe de gabinete do Roriz. Tem mais outro Roriz querendo se candidatar agora, Roriz mesmo são 2, um nome. Os outros são chefe de gabinete ou vice do Roriz. Todos os muito ligados. Mas nome, Roriz são 2. Mas os 4 são indicados por ele. Tá. E são 5 policiais, um bombeiro, 4 Roriz. E 5 empresários, e a maioria deles tem negócios com o GDF. Então, empresário, dono de empresa com negócio com o GDF é minoria? Então, qual é o problema do sistema? Que ele elege minorias organizadas, não minorias sociais oprimidas. Então, é uma crítica que eu faço. Assim, você olha o sistema e achar que ele representa minorias, como nessa coisa mais idealizada de hoje em dia, eu não vejo isso. Fora que, por exemplo, como eu te falei, aquela crítica do 25%, você pode ter a maioria na Câmara no sistema distrital, é uma crítica bem comum, mas eu estava lendo um texto do Alberto Carlos de Almeida, que é aquele sociólogo famoso que presta na TV de vez em quando, e aí ele escreveu um texto no Valor sobre isso. Até o texto que eu botei na bibliografia do professor Pio, que o professor Pio já pensa o contrário dele. Ele fez um texto que é a professora aqui da UNB, ele fez um texto para contrapor o texto do Alberto Carlos de Almeida. Mas o Alberto Carlos ele escreveu também nesse texto essa crítica dos 25%. Mas o cara, porque é fácil se contar isso no distrital, por exemplo, o cara que tem um partido que tiver 25% mais um dos votos em 50% do distrito, ele já tem maioria, então ele pode ter maioria com 25%. É fácil você contar isso, muito fácil contar. Agora, eu pergunto se ele parou para contar no nosso sistema. Não parou. Aí eu contei. Nos 24 deputados distritais, eles foram eleitos com 400 a 450.000 votos, que dá mais ou menos 25% total dos eleitores. Então, no nosso sistema, ele falou que dá para um partido ter maioria, ou seja, 50% mais um da casa, com 50% mais um nos distritos. Eu falo para ele, todos os nossos deputados eleitos somados dão 25% dos votos. Então, ele está criticando 50%, porque não critica 100%. 100% dá 25% dos votos. 24 deputados distritais foram eleitos com 400.000 votos. 450.000 votos. Então, mas é óbvio que ele nunca parou para contar isso. Não faz muito sentido nesse sistema. Mas aí aqui eu tentei demonstrar também algumas distorções interessantes que acontecem. Isso aqui eu fiz mais ou menos como Brasília, mas só para tentar, vou fazer um sistema com 4 vagas só 4 vagas de deputado. O que acontece? O quociente é 200.000 também. O quociente de 200.000 são 4 vagas. Esse aqui, esse partido, o candidato 1 teve 400.000, o candidato 2 teve 1.000, o candidato 3 teve 500, o candidato 4 teve 0. Total é 401.500. O outro teve 180.000, 20.000, 10.000, 2.000, 212.000. O outro 60, 50, 40, 30. O que acontece? Esse aqui, o partido teve 400.000 votos. O quociente é 200, ele ganha 2 vagas. Esse partido aqui teve 180.000 votos. Quantas cadeiras tem? 0. O quociente é 200, não ganha nada. Ele já está cortado. E esse aqui, com 212, ele teria 1 vaga
Mas aí sobrou uma. E aí vai para ele, porque ele é o que tem a sobra maior. Esse aqui já está cortado. Mesmo ele tendo 180 mil, quociente é 200, desse aqui sobraria 12. Mas desse aqui, ele já está cortado, porque não atingiu o quociente. Então, um partido com 400 mil votos elege 2, 212 mil elege 2, e o outro elege 0. Então, e aí é interessante. E quais são os dois que vão? Os dois mais votados. Então, esse aqui recebeu 400, esse 1000. Esse deu 60, 50, 40, 30, 0. Esse aqui foi ele. Mas o que acontece? Mas esse aqui é a minoria que está sendo puxada. Esse aqui é a minoria do sistema. Mas qual é o problema dele? Ele é o mesmo partido desse aqui. Então o que acontece? Vai ver, eles pensam a mesma coisa. Esse é famoso e esse não. Então, qual é a minoria que está sendo puxada? O cara é do mesmo partido que pensa igual, só que recebeu pouco voto. Enquanto aquele cara ali, que ele também é minoria, ele não seguiu o presidente, só que é uma minoria mais representativa, 60 mil lá na ponta, ele não foi eleito. Então, o sistema, às vezes, elege minorias menores que uma minoria um pouquinho maior. Às vezes acontece isso. E também tem uma coisa muito interessante. Como o quociente é 200 mil, o que é o pavor do partido? Especialmente o partido pequeno, é não atingir o quociente. Então, o partido não pode, porque isso aconteceria se o segundo partido tivesse 205 mil e aquele 199 mil, 205 o segundo e o outro 199, também seria 2 a 0. Também seria, porque 199.999 não atingiu o quociente, está fora. O outro 202 mil está dentro, com 2. Que ele atingiu e a sobra ele deve. Então, gera essa situação. Então, o favor do partido pequeno é não atingir o quociente. O que o cara faz? O cara quer se ligar aos partidos grandes. Porque quando você faz uma coligação, o quociente vira da coligação, não só do partido. Então, quando você faz uma coalizão grande, você tende a ter mais probabilidade de atingir o quociente. Né? Isso é uma coisa bem clara. Mas você pensa, o partido grande aqui, esse é um partido grande. Quem ele vai se coligar com aquele, sendo que ele atinge o quociente? E ele não. É melhor que ele roda. Ele vai ter 180 mil votos e não vai ganhar nenhum. Então eu ganho. Então não vou me coligar. O partido grande, ele tem um incentivo para não se coligar, porque ele já vai bater o quociente. Os pequenos não batem, ele leva tudo. Só que, por que ele escolheu? Ele escolheu. Você vai ver a coligação dos partidos grandes, tem sempre vários partidos pequenos. Por quê? Porque tem alguma coisa aí. E tem. É o financiamento público, uma parte dele, que é o tempo de TV. Então, os partidos grandes lançam o candidato ao executivo, se coligam com o pequeno, pega o tempo de TV e ajuda ele a bater o quociente. Só que isso é do sistema. O que você está fazendo aí? O partido pequeno te dá o financiamento público para o grande e bate o quociente. O que o sistema está te dizendo? Troque dinheiro público por favores eleitorais. O sistema diz isso. Se você não fizer isso, está fora. Então, o sistema, dentro da natureza dele, fala: troque dinheiro por favor eleitoral. Esse é o sistema brasileiro. Troque dinheiro por favor eleitoral. Se você não fizer isso, você vai estar fora. Então, é engraçado. Se você pergunta para qualquer um na rua, qualquer juiz, qualquer legislador, você acha certo trocar dinheiro por favor eleitoral? Fala, não, só que todo mundo faz. Não faz desde o início. Porque você precisa para ser eleito. Você precisa trocar dinheiro por favor eleitoral. Então, é isso que acontece. Os partidos pequenos se juntam com os grandes para bater o quociente e dão lá o tempo de TV para o candidato a governador, prefeito. Pode ver isso que está acontecendo. Os partidos grandes, eles perdem cadeiras legislativas e, ao mesmo tempo, ganham mais tempo de TV. Esse é o sistema. Então, o Tiririca. Agora, falar de Tiririca é sempre interessante. Tiririca, o voto de protesto. Tiririca teve 1,3 milhão de votos. Ele foi o deputado mais votado do Brasil em 2010. Muito voto. Realmente muita gente. E ele era tido como voto de protesto. Perguntava para as pessoas: por que você votou no Tiririca? Para protestar, não gosto de ninguém. Eu acho que não fica, né? Então, voto Tiririca. Só que o Tiririca elegeu mais 3,5, né? Ele elegeu 3 e ainda passou uma fora para mais alguém. E os 3 que ele elegeu, foi ele que puxou, foi o Daniel Lima, do PRB, o Vanderlei Sirac, do PT,
E o mais notório de todos, o protótipo de Queiroz, do PCdoB. Então é interessante, o cara que votou no Tiririca, ele votou no Tiririca porque ele queria o voto de protesto. Ele gosta do PT? Ele é a favor do governo federal? Não, mas ele elegeu um cara do PT. O cara que votou no Tiririca, ele é comunista? Ele gosta do protótipo? Provavelmente não, mas ele elegeu também. Então, o sistema distrital, ele é dito como de desperdício ao voto das pessoas. Por quê? Porque se tem um cara que recebe lá, nos Estados Unidos, o republicano recebeu 51%, o democrata recebeu 49%, o republicano ganha, o democrata perde. E vamos dizer que isso se repita por 3, 4 distritos. O que acontece? Você tem 49% vezes 3, 4 que são desperdiçados. Ou seja, tem muita gente que vai ficar sem o partido que ele votou, ganhando. Mas, pior do que desperdiçar é eleger outro que você não quer, né? Então, pior do que jogar fora é dar para alguém que você não quer. E é isso que o nosso sistema faz. Então, o sistema digital joga fora. Isso é uma crítica super comum na literatura. Mas ninguém fala que o nosso elege quem a pessoa não quer. Então, eu considero isso muito pior, juízo de valor meu. Eu considero isso muito pior do que jogar fora. Eu prefiro rasgar o meu voto, né? Se desse, né? Se desse ainda célula, do que dar para alguém que eu não quero. Então, essa é uma visão meio clara. E o Protógenes também foi aquele delegado que pediu para censurar o filme do Ted, aquele do ursinho. Então, é bem interessante. O cara que votou no Tiririca, o que ele acha das ideias do Protógenes? Sabe-se lá, não sabe. Será que ele é a favor de censurar filmes? Provavelmente não, mas ele contribuiu para isso. Então, essa troca de votos faz isso acontecer. Então, é o que eu falei, desperdício versus eleger alguém que não quer. O sistema distrital desperdício, o sistema proporcional nosso elege quem você não quer. Por exemplo, quem votou no Regufe, também em 2010, transferiu o voto. O Regufe não chegou a bater 2 quocientes, até porque em Brasília só tem 8 deputados, então para ele ter 2 quocientes ele tinha que ter quase 30%, 25%. Então tem que ter uma votação muito mais forte do que ele já teve. Então, ele sobrou, mas ele sobrou uns, pelo menos uns 50 mil votos aí que ele transferiu para alguém, que ajudou a eleger alguém. Não sei quem. Então, quem votou no Regufe em 2010, também provavelmente não sabe quem você elegeu, né? Você elegeu alguém, você não sabe. Então, e aí, esse é o principal fenômeno do sistema proporcional. Essas transferências que ninguém sabe, o sistema complexo, acho que a maioria aqui já não devia saber muito bem como funciona isso aqui. Né? Mesmo, ou seja, pessoas que com ensino superior, ou completando ensino superior, você olha para o negócio e vê uma bagunça e você não entende. Você não entende o que está acontecendo. E é muito interessante. Isso aí, ó. Nosso colega, nossa amiga do André, somente, cadê o André? Só brother, né? Então, a Luciana, linda Luciana, história sofrida, ela tá aqui, né? Tá aqui em UNB, por alguns metros da gente aqui. Interessante. Então, vou falar da Luciana. A Luciana, todo mundo viu que ela me perguntava para ela, não sei lá, estava deprimida. Mas, contar uma história, ela tem uma história na política mais sofrida ainda, né? Ela é brigada com o pai, que o pai é governador, né? Rio Grande do Sul, do PT, e ela faz uma oposição ao PT, então ela é brigada com o pai. E ainda, né, nesse embalo, em 2010, ela teve 129 mil votos. 129 mil votos, bastante voto. Né? Lembrando que a maioria eleita não tem isso. Ela teve muito mais votos que a maioria dos eleitos no Congresso, você pode ter certeza disso. Mas o mais interessante é que ela não foi eleita. Ela não foi eleita. Ela foi a candidata mais votada que não foi eleita, em 2010. E é mais uma discussão do sistema. Enquanto o Jean Willis, que teve 13 mil votos, também do PSOL, os dois são do PSOL, foi eleito. E aí é uma coisa interessante. Pô, o sistema representa a minoria, mas os dois são do mesmo partido. Falam a mesma coisa, quase a mesma coisa. O João Willis é gay, ela é mulher, não sei se vocês vão disputar, quem é mais oprimido, algo tipo. Mas, eles são do mesmo partido. Teoricamente, defendem coisas muito parecidas. Mas o Jean Willis teve 10% dos votos dela e foi eleito. Sendo que ainda uma discussão maior ainda é que os dois colégios eleitorais são grandes,
Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul são dois dos maiores, mas o Rio de Janeiro é maior. Então, Jean Willis teve 13 mil num colégio maior do que ela teve 130 num colégio menor. E mesmo assim, ele foi eleito e ela não. E qual é a minoria representada? Se eles defendem muito, a coisa muito parecida. Então, é uma coisa assim, você está escolhendo um por outro. Então, a minoria de 13 mil foi representada, mas a minoria de 129 não. Justo? Não sei. Então, a Luciana tem uma história bem sofrida, né? E aí? O que vocês acham? E aí? Quem acha? Quem acha que é? Talvez a Coreia do Norte seja. A Luciana acha. Luciana acha. Mas e aí? Quem acha que é? Pode botar a mão aí quem acha que é. Só democrata, Brincadeira. Não, acho que é neoliberal mesmo. Pós-neoliberal. Pós-neoliberal. É a nova moda agora, pós-neoliberal. Pós-neoliberal. Já ouve isso aqui, os corredores da União, pós-neoliberal. É assim que está o neoliberal. Estava logística. Então tá, pelo menos a gente está na FT, eu acho que a gente está protegido, né? Então, vamos lá. Por que o PT é acusado de ser neoliberal? Então, aí de novo, aqui, apenas 6,8% dos deputados atingiram o quociente. Então, 6,8% atingiram o quociente. 6,8% são eleitos com muito voto. O Rebuff, o Tiririca, Garotinho, Romário, não sei se falaram. Romário foi quase 200 mil. Ele ganhou quanto? Quase 200 mil, só não me engano. Eu acho que isso não é o quociente, amigo. Eu não sei. Oi? Maluf, tudo bem. Então, alguns atingiram, a maioria não atingiu. A Luciana não atingiu, coitado. Mas, aí o Congresso é um Congresso de minorias, que 6,8% atingiu. Então quer dizer que 93,2% não atingiu. Então, 93,2% são minorias. Mas aí você pega o Congresso e você vê quais são as minorias lá. Religiosos, donos de indústria, dono de agronegócio, sindicalista, socialista, ambientalista. Então, esses vários grupos organizados que às vezes se odeiam, né? O cara fica xingando, Jean Willis, xinga o Bolsonaro, o Dário Maggi e a Marina não se batiam. Então, você tem o pessoal não se bate, mano. Mas eles concordam em alguma coisa? Aí, alguém sabe alguma coisa que eles concordam? Uma coisinha, gente. Uma coisa eles concordam. Oi? Oi? Sim. Sim, mas por quê? Porque eles querem o seu dinheiro. Então eles concordam em tomar o seu dinheiro. É isso que eles concordam. Eles querem tomar o seu dinheiro. Como eles tomam o seu dinheiro? Aqui tem BNDES, aqui tem Banco do Brasil, mas é um negócio pega pouco comparado aos outros. Comparado a sindicalista, por exemplo, tem imposto sindical, socialista, que é tudo de graça, ambientalista também quer várias restrições. Então, eles concordam em tomar o seu dinheiro. E como eles concordam? Qual é o dado que mostra isso? Pô, eles são totalmente diferentes. Você pensa, pô, o governo do PT é neoliberal? O governo do PT é neoliberal? Pô, o governo do PT tem a ver com o evangélico? Cara, eu acho que não tem, mano. Pelo menos você vê o PT, o discurso do PT, esse tipo de coisa, tem nada a ver com o discurso de um evangélico. Nada a ver. Mas a bancada evangélica faz parte do governo. Os industriais fazem parte do governo, agronegócio faz, sindicalista faz, socialista faz, ambientalista faz. Então você tem ambientalista e agronegócio no mesmo governo. Você tem religioso e socialista. Você tem tudo no mesmo governo. Então isso já mostra que eles estão concordando em uma coisa. Eles querem o seu dinheiro. É isso que eles querem. É isso que eles conseguem tirar. E como eles tiram? Tem a governabilidade. A ótima governabilidade. Qual é um dos instrumentos para a governabilidade do Brasil? Medida provisória. É dois, né? Tem alguns, mas a medida provisória ela é o principal instrumento legislativo do Poder Executivo. Ela, quando você assina, já transforma em lei, já é lei. O presidente assina uma lei. Isso é bem interessante, porque na maioria dos países, a Constituição do país levou a sério a questão de que quem legisla é o legislativo, né? A medida provisória são várias assinadas todos os anos, ela não faz. O que acontece? Ela tranca a pauta do governo.
do Congresso. Ela tem prazo e ela tranca a pauta, quando está chegando o fim desse prazo. Então ela tranca a pauta, você tem que votar a medida provisória. E aí, o que acontece? Durante muito tempo do ano, boa parte do tempo do ano, o Congresso tem que votar a medida provisória, seja as leis do Executivo, não dele. Então, tem o uso na literatura, ciência política, é chamado de poder de agenda. Então, o que é o Executivo no Brasil? Controla a agenda do Congresso. Controla também com ministérios, e aí tem dado baseada. 70% em janeiro era na base aliada do governo Dilma. Será que a Dilma tinha 70% de apoio? Será que 70% dos brasileiros votam nela? Ou votariam? Votaram dos mulheres? Não. Mas ela tem 70% da base de apoio. Chegou até a ser mais que isso. Aí foi alguns que saíram. Por exemplo, o PSB, que é o partido da Marina, que é o Marcelo Eduardo Campos, que era do governo, e saiu. Justamente porque ele se candidatar à presidência. Então tem que sair. Então você vê o Hollenberg, por exemplo, que é o senador de Brasília, do PSB, ele já estava fazendo oposição, por exemplo. Então você já estava uma base menor do que o ápice. Então você tem, chegou aqui, quase 80% de apoio ao governo Dilma. Então isso não é comum mesmo nas democracias. Tanto na de sistema distrital também. Então, na realidade, isso é visto às vezes como um lado positivo. Você vê, no Brasil é muito fragmentado, você tem federalismo, você tem divisão dos poderes, você tem bando de partidos, você tem muitos partidos no Congresso e mesmo assim tem governabilidade. Olha que legal. Mas aí qual é o instrumento para a governabilidade? É dar ministério, medida provisória, recurso público, emendas orçamentárias, que aprova para quem é aliado. Então é dinheiro público para quem é aliado. Então todo mundo quer ser aliado, porque é muito dinheiro, é muito poder, é muita força. Então quem não quer ser aliado? Então você tem ruralista e mentalista, evangélico e socialista. Você tem tudo na base do governo. E aí tem uma questão muito interessante sobre veto. E aí o veto, também, isso aí é uma coisa muito pouco explorada, cara. Eu nunca vi isso sendo explorado na verdade. Mas é uma coisa que sim, você vê o poder de estudar para o governo, isso é muito forte. Nos Estados Unidos, qual é o poder de veto do governo? Chega a lei, o presidente diz sim ou não. Sim ou não, para a lei inteira. No Brasil você pode fragmentar a lei. Aí o que acontece? Você tem a lei orçamentária, você tem as emendas de quem faz parte do governo, e você tem as emendas que não faz parte do governo. O que acontece? O que o presidente faz com a de quem não faz parte do governo? E aí? É bem óbvio, né? Então todo mundo quer fazer parte do governo. Ninguém quer ter sua emenda, seus milhões do orçamento público vetados, né? Ninguém quer. Então, todo mundo quer fazer parte. Isso é interessante porque o Bill Clinton, o governo dele, ele passou a mesma alteração na legislação. Ele passou dizendo que ele poderia alterar, poderia vetar parcialmente algumas leis, especialmente leis orçamentárias, que logo a pior tipo. Ele queria só para leis orçamentárias. O Brasil pode ir para toda e qualquer lei. Mas é logo a lei orçamentária que é o pior, porque é o que dá mais poder para o executivo. E aí, felizmente, a Suprema Corte Americana se é inconstitucional. Diz que não era isso que estava escrito na Constituição. A Constituição diz que veta tudo ou nada. E aí caiu essa emenda, e aí o presidente continua se ferrando lá. E por que continua se ferrando? Porque olha como é que o sistema de check and balance é interessante nos Estados Unidos. Só 10% das leis vetadas os congressos conseguem derrubar o veto. Não, é muito difícil conseguir derrubar o veto, porque ele precisa de 2 terços em cada casa. Aí eu fui olhar como é que isso funciona. Talvez nunca algum partido teve as 2 casas com 2 terços. Assim, eu li rápido, não fiz esse cálculo, mas olhando rápido assim, eu acho que muito difícil, talvez nunca tenha tido 2 terços nas 2 casas. É algo muito, muito difícil. Varia muito, sim, não conseguem. E qual é o check and balance? Agora, por exemplo, o Obama é o presidente e ele tem maioria no Senado. Mas não tem maioria na Câmara dos Deputados. Aliás, ele está perdendo feio. Tipo, os republicanos têm mais ou menos 100 a mais, 100 deputados a mais. Então, o que acontece? O Obama quer passar uma lei, ela vai passar pelo Senado, mas não vai passar na Câmara. Ou os republicanos querem passar uma lei, ela não passa nem no Senado, não vai nem para a sanção. Então, só que o que aconteceria também? Se, esse ano, por exemplo, eu fui olhar as pesquisas eleitorais, as eleições legislativas nos Estados Unidos a cada 2 anos, né? Cada 2 anos tem eleição. Então, esse ano tem. E as perspectivas
são de que os republicanos consigam maioria na Câmara e no Senado. Só desde comemorando, né? Mas o Obama vai ficar pior para ele, mas ao mesmo tempo os republicanos também não vão conseguir passar nada. Não vão conseguir passar nada, porque ele passa, o Obama veta, eles não vão conseguir 2/3 para derrubar o veto, então vai continuar travado. Então o Congresso, o sistema americano está travado desde 2010, que aí em 2008 o Obama foi eleito, ficou até 2010, ele passou o Obamacare, que é a principal bandeira dele, depois em 2010 travou. Elas conseguiram a maioria na Câmara. Talvez esse ano consigam no Senado. Só que qual é a questão? Travou. Aí o cara fala, pô, não tem governabilidade nos Estados Unidos. Está desde 2010 e provavelmente vai ficar mais 2 anos, até 2016 no mínimo, 6 anos sem governabilidade. Aí você vai lá, se você lê algum texto do Thomas Jefferson, ou do pessoal, do George Washington, todo Benjamin Franklin, os caras que estavam naquela época, quando eles falam sobre isso, o Madison, o Hamilton, esse pessoal, você nota o que eles falam, que era isso que eles queriam. Essa era a intenção, é que não tivesse governabilidade. Ele não quer que tenha, porque eles não querem que as coisas mudem. É por isso que os Estados Unidos têm a mesma Constituição há 250 anos e tem menos emenda que nós em 25 da nossa Constituição, 26. Então essa é a intenção. Então, isso não é uma crítica que o cara criou com esse sentido. E dando mais um insight nisso, o Senado dos Estados Unidos, no início, ele era por indicação. Eles eram, dependendo do estado, ou eles eram eleitos indiretamente, ou eles eram indicados pelo governador. Aí você pensa, pô, o senador que não é eleito, qual é a ideia? Isso está escrito lá na justificativa deles. Tinha essa coisa do Senado ser eleito, foi colocado na Constituinte americana, mas foi derrotado por 10-1. O cara que colocou votou a favor, os outros 10 votaram contra. O cara não queria que o Senado fosse eleito também. E por quê? Sabe? Não, porque vai ter a casa dos eleitos. Os caras vão ter que ser eleito, então o cara vai querer aumentar gasto com tudo, porque ele vai querer ser eleito. Então o outro não precisa ser eleito, porque ele vai querer segurar a onda. Então essa é a intenção, está escrito, interessante. Era interessante, era isso. Só que aí veio 100 anos depois, um pouco mais de 100 anos depois, os caras derrubaram. Não, agora tem que ser eleito. E aí, se você já vê aí, os senadores já tem que ser eleito, então eles vão ter que querer aumentar despesas, conseguir mais dinheiro para o seu grupo de interesse. Então, é um check and balance muito mais forte. Você nunca, dificilmente você vai ter um partido que vai poder fazer o que você quiser. Você não vai ter. Então, você tem uma divisão de poderes forte. Você não aprova nada durante 6 anos. Você tem senadores que não são eleitos. Então, se eles não são eleitos, eles não vão querer aumentar gasto com um grupo de interesse, coisa do tipo. Mas essa era a ideia. Essa era a ideia. Isso não é um defeito. Então, no Brasil, você vê, a governabilidade funciona muito bem, aprovou muita coisa, o Senado aprovou 21 proposições essa semana. Olha que bom, né? Que bom. Eles aprovaram esse ano PEC do trabalho escravo, marco civil da internet. Cara, é só show. Show. Então, aí você tem também o financiamento. Financiamento, que é a propaganda eleitoral. Financiamento é misto. Olha aí, você tem recursos públicos e privados, você tem... só que aí financiamento público, ele também tem muita gente que defende financiamento público. Felizmente, pelo menos nos debates que eu vou aqui, no Departamento de Ciência Política aqui e tal, apesar da maioria dos professores, eu acho que já está de saco cheio de falar em reforma política, essas coisas, porque, pô, todo ano não, cada 4 anos eu sigo. O ano eleitoral é o ano de falar de reforma política, e aí é interessante, porque em 2010 falou-se muito nisso. O que foi aprovado? Nada. Então agora está se falando muito nisso também, e não necessariamente vai se aprovar alguma coisa. Apesar de que o governo está falando em constituinte exclusiva para a reforma política, agora tem essa novidade aí, mas pronto, está bem. Então, é o financiamento público. O REGUF, por exemplo, ele tem uma proposta de reforma política, e a reforma dele ele depende de voto distrital com financiamento público. Porque qual é o lance do financiamento público? O financiamento público ele não pode ser igual para todo mundo, senão simplesmente você vai estar beneficiando partidos que não têm representatividade, e então ele tem que ser um pouco proporcional. Só que proporcionalmente também você vai dar sempre mais, para que tem mais você vai ajudar ele a permanecer maior, né? Então você tem essas duas falhas. Ou você divide tudo igual, você beneficia quem não tem representatividade, ou você faz proporcional e beneficia quem já tem poder, quem está lá, está ganhando. Então, qual é
ou a proposta do Recurso, por exemplo. Ele até a favor do voto do financiamento público, mas ele diz, não com voto distrital. Por quê? Porque você dá o dinheiro público para o candidato, então o mesmo dinheiro para cada candidato em cada distrito, e o distrito é menor, então é pouco dinheiro, então não é o estado inteiro. Então essa é a ideia, para mitigar esse problema. E também tem outro, que é a proposta do PT, e alguns partidos de esquerda tendem a defender também, que é a lista fechada, que é o quê? Com a lista aberta, você tem centenas, milhares de candidatos em cada estado. Então é muito candidato. Então se você for dar esse dinheiro para esse pessoal, é simplesmente dinheiro infinito que vai dar. Então o que você tem que fazer? Faz a lista fechada, que é o partido, a fechada é o partido escreve a lista e as pessoas votam nos partidos. E aí fica muito mais barato, porque você só precisa fazer campanha no estado para o partido, não para cada candidato separadamente. Como você faz no partido, para ter. Então tem essas duas propostas de financiamento público com voto distrital e com lista fechada. Eu vou dizer, eu não sou muito fã de financiamento público, pelo contrário, para mim acaba com tudo, né? Responsabilidade fiscal começa cortando, né? Senão não vai ter partido nenhum que é a favor de responsabilidade fiscal nunca, né? Se eles estão recebendo milhões, por que cara vai se favorável, né? Isso é um total, completo conflito de interesse, né? Então, se você tem a favor do responsabilidade fiscal, a primeira coisa que você tem que falar é corte das associações privadas. Primeiramente, que tem o maior motivo, que são os partidos, os sindicatos, por aí vai. Então, tem o financiamento privado. E aí é muito interessante, primeiro contando o caso brasileiro. Em 71, foi aprovada a primeira lei que regulamentava os partidos políticos com financiamento e tudo mais. Ela tinha financiamento público e ela vedava o financiamento privado. Vedava, dizia, não, muito ruim, porque é um discurso que a gente vê hoje, né? Porque as empresas que doarem, os particulares que doarem, vão estar doando como investimento, então uma empresa que doa, ela quer algo depois, então é um investimento, então tem que acabar. Só que o que aconteceu? Como a chance de você fiscalizar isso é zero, é impossível você fiscalizar centenas de milhares de pessoas e para quem elas dão o seu dinheiro. Ainda mais se, você vai lá no seu saldo do banco, saca R$1.000 e dá para o candidato que você quer. E aí, como é que o TSE vai ver isso? Realmente impossível. Ou você doa de maneira indireta, por exemplo, se é um partido ligado a sindicato, você bota o sindicato, financiado pelos seus sindicalizados, para fazer campanha para você. Então, de qualquer jeito, você está doando tempo, não dinheiro, doando seu tempo, sua estrutura. Então, assim, de qualquer jeito, você vai poder doar alguma coisa. E aí, se você conta dinheiro, você não vai impedir que as pessoas doem seu tempo para a campanha política, mesmo que elas sejam financiadas por outros. Então, você já tem uma estrutura, de qualquer jeito, as pessoas podem sempre se apropriar de um financiamento privado, seja em dinheiro ou não. E aí, em 93, as pessoas viram, pô, não dá, a gente proibiu o financiamento privado, mas é impossível de controlar isso. Hoje mesmo, o financiamento privado ele é permitido. É legal, se qualquer empresa quiser doar para qualquer candidato, ela pode. E uma das coisas que não sai das manchetes, ainda mais nessa época do ano, é caixa 2, que é simplesmente a doação que não é legal. Ou seja, se é legal, os caras já doam por fora. Hoje é legal, cara. Se você doar, você não está cometendo crime nenhum. Os caras não estão nem aí, volta debaixo da mesa. Por quê? Tem várias razões. Uma, que eu não quero que a empresa fique lá claro que eu estou beneficiando o candidato, porque se ele perde e o cara que ganhou, como é que ele vai me tratar depois? Como é que ele vai tratar o meu setor? Como é que ele vai me olhar depois? Ou, por termos de, por exemplo, você é um cara que conhece muitos candidatos, você quer que um ganhe, você doa para eles, todo mundo vê, todos os seus colegas vão te pedir, você vai dar para um, não vai dar para eles? Bom, então, ou até mesmo então você diz que não está doando para ninguém, então tem uma série de razões para você não querer doar abertamente. Então hoje que é legal, as pessoas já doam embaixo dos panos, imagina se proibir. E na realidade esse foi o entendimento de 93, por isso que eles acabaram com a lei que proibia. Mas hoje, as pessoas parecem que não estão nem aí. A solução que se fala muito é proibir o financiamento privado. Tanto que aí teve um dia muito especial esse ano. O STF estava julgando o financiamento por empresas. E aí, como todos sabem, o STF são 11, né?
São 11 ministros e, então, 6 formam a maioria lá. Mas todos têm que votar os 11. O que aconteceu? Os 6 primeiros votaram para acabar com o financiamento por empresas. Os 6 primeiros. Já tinha a maioria formada, os outros 5 não votaram, não alteraram nada. Mas aí pediram vista para segurar. Então, fizeram uma coisa regimental, né? Quem está na área política vê que se usa muito conhecer as regras, o regimento, essas coisas, tipo, põe uma vantagem muito grande. Então, isso é uma coisa básica, no judiciário todo mundo conhece, mas na Câmara, Deputado, Senado não. Mas nos 11 do judiciário, todo mundo conhece, o cara pediu vista e vai segurar isso daí. E quer segurar para permitir o financiamento privado por enquanto. Então, o cara de empresas, né, pessoas jurídicas. Mas é engraçado, porque se a pessoa jurídica ela paga imposto pra caramba no Brasil, ela não pode doar para político que prometer, por exemplo, que ela vai pagar menos imposto. Tipo, ela financia o Estado, mas não pode se manifestar sobre o Estado. Tipo, é uma coisa meio também estranha. Mas tudo bem, até porque toda pessoa jurídica é uma pessoa física que traz, obviamente. Então, talvez isso não alterasse muita coisa. Até porque a maioria das pessoas jurídicas que doam muito, por exemplo, as maiores doadoras, são as que mais recebem do BNDES também, né? Coincidentemente, claro. JBS, Friboi, TIM, entre outras. E essas empresas, elas falam, porque você acha que elas doam a maior parte legalizada? Porque eles doam mais ou menos a mesma coisa para todo mundo. Claro que não. Eu não estou escolhendo ninguém doando a mesma coisa para todo mundo. Eu só quero que o cara saia do pé dela, né? Então, o caixa 2 rola solto. Então, você proibir financiamento por empresas não deve servir muito. Tá. Então, no mesmo dia, a Supreme Court, que é a Suprema Corte Americana, no mesmo dia dessa decisão do 6-0 parcial do STF, ela decidiu aumentar os limites de financiamento privado nos Estados Unidos. Aumentou. Ou seja, foi uma decisão no mesmo dia que a Corte Brasileira no sentido contrário. Você diz, por quê? Então, qual foi a razão jurídica, né, disso? Qual foi a justificativa? E aí os caras falaram, o financiamento privado é uma manifestação de liberdade de expressão. Por exemplo, se você acha algo, se você defende algo, você doar dinheiro para aquilo é simplesmente uma manifestação de sua liberdade de expressão. É você ajudar aquilo a crescer. Então, se qualquer limite que você coloque, eles tendem a limitar essa liberdade de expressão. Então, vamos acabar com esses limites. Então, acabaram, flexibilizaram, um monte de coisa e aumentaram essa liberdade de expressão na visão deles. Mas o que é a propaganda? A propaganda eleitoral no Brasil? Então, vocês estão vendo, a propaganda eleitoral ela tem algumas limitações. As principais são algumas, mas eu peguei essas duas que são as principais. É uma limitação temporal, que ela é vedada antes do dia 6 de julho. Por quê? Porque são 3 meses antes da eleição. Por quê? Porque eles dizem que se puder ser sempre, você tem um abuso do poder econômico. Você tem mais dinheiro para gastar, sei lá, desde um ano antes, o cara vai ter vantagem. Então é o poder econômico de novo. Mas aí eles esquecem do maior poder econômico da sociedade. Qual é o maior poder econômico da sociedade? O Estado. É quem tem mais dinheiro. Né? Não tem nenhuma empresa, são as 10 maiores empresas não tem dinheiro do Estado. Então, e aí quem se beneficia? Quem está com o Estado na mão. Você pega, por exemplo, a presidente Dilma deixou de aparecer na TV na horário nobre alguma vez, nesses últimos 4 anos, na época das manifestações de junho. Não sei se vocês lembram, se vocês foram, na verdade. Quem apareceu lá no horário nobre? Você chegava da manifestação, estava acabando já, você foi para casa, chegou, você estava jantando quem estava na TV. Dilma. E ela está anunciando que ia fazer constituição exclusiva, ao melhorar o transporte, não sei o quê, não sei o quê. Só que, você vai proibir a presidente de falar na TV? Não. Só que ela está falando, os outros não podem, é campanha eleitoral antecipada. Então, e essa limitação ajuda a formar um cartel, uma barreira. E tem outra barreira, que é proibida propaganda paga em rádio e TV. Você tem horário gratuito, que só é gratuito para o partido, que a gente está pagando, então não é gratuito coisa nenhuma. Ela é proibida. Na internet, agora, também é proibido. Então, agora ninguém pode pagar aqueles anúncios, receber patrocínio e tudo mais. Não pode, em geral não pode. Sendo que a internet é muito mais barata que a TV, e basicamente qualquer um que tenta se candidatar
consegue pagar aquilo, porque simplesmente se o cara não consegue pagar um anúncio de internet, o cara, pô, deve estar passando fome, você não quer candidato, né? Candidato governador do PSOL. Não, tem fundo partidário pra caramba, cara. Pode passar. Aí, essa foi em 2009, proibiram campanha na internet, site pessoal. Então, assim, o cara só pode fazer campanha naquela página pessoal dele, pra quem está inscrito, né, que curtiu. Mas o cara, então o que acontece? O cara fica lá patrocinando, tanto que antes desse período eleitoral, vocês devem ter visto, tinha muita página de político lá patrocinando, né, pra só ganhar curtida. O cara queria ganhar curtida. Aí, quando começou a campanha, não pode mais pagar nada. Então parou de pagar. Agora é só postar, não pode pagar mais um centavo, não pode mais divulgar. Sendo que é interessante, porque o que é propaganda? Você buscar gente para consumir o seu produto. Propaganda eleitoral para votar em você. Buscar gente para votar em você. Propaganda você tem que gastar, você tem inteligente, você tem que pagar. Então, você paga, pode pagar um publicitário, pode pagar o Facebook. Não tem uma loja. Isso. Acaba deixando a campanha mais cara. Então, exatamente, porque você só pode gastar na TV. E aí quem gasta na TV, quem tem dinheiro. Então assim, você corta a internet e deixa a TV, que é mais caro. Cadê o abuso do poder econômico, que é o início de toda a história? Acabou. Então, e aí isso também beneficia, é um cartel, tudo isso é um cartel. E beneficia quem já está lá, que já tem poder, já tem máquinas, já tem fundo partidário maior, já tem uma série de coisas. Tem a internet, que é o meio mais democrático, né? No bom sentido da palavra. Não pode usar. Frank, eu não queria deixar o Frank de fora disso, né? Que o Frank. E aí o Frank, ele diz: dinheiro é a mansão do bairro errado, que começa a desmoronar após 10 anos. Poder é o velho edifício de pedra que se mantém por séculos. Não respeito quem não sabe distinguir dos dois. Então, o que o Frank está dizendo? Que poder é melhor do que dinheiro. Poder é melhor do que dinheiro. Sério isso? Olha aí uma prova disso na política brasileira. O mensalão. O mensalão é isso. É a frase do Frank aplicada. A arte é uma coisa linda, né? Ela se aplica muito bem à realidade. O que foi o mensalão? O PT entrou. O PT não queria dividir o poder. O PT não queria ficar barganhando no ministério, até porque era uma crítica que já se fazia ao governo Fernando Henrique. Né? O governo Fernando Henrique tinha ministério, que dava um ministério para o partido A, partido B. Então o apoio era conseguido nessa base. Então o PT não queria fazer isso. Então, o que o PT fez? Deu dinheiro. Afinal, o poder é melhor do que dinheiro. Poder é mais do que dinheiro, porque o dinheiro você gasta, o poder ele fica. Como o Frank disse, o dinheiro é uma casa que desmorona e o poder é um castelo de rocha. Então, ele dura mais. Então, é por isso que o PT queria poder. E aí você veja, esse aqui é o Cardoso, ele é ministro da Justiça. Ele deu essa entrevista quando ele estava assumindo como secretário-geral do PT. E hoje ele é ministro da Justiça, né? E aí ele disse: vou ser claro, teve pagamento ilegal de recursos para políticos aliados? Teve. Ponto final. É ilegal? É. É indiscutível? É. Nós não podemos esconder esse fato da sociedade. Ele está confessando totalmente um crime. Essa é nas páginas amarelas da Veja, né? Então, o cara está confessando o crime nas páginas amarelas da Veja. E aí? Existiu o mensalão. Né? Existiu o mensalão. Mas qual é a versão do PT para o mensalão? A versão do PT é aquela caixa 2. Afinal, caixa 2 todo mundo faz. Se você for num ambiente político, toda hora tem alguém querendo dar caixa 2, querendo... Ah, não, eu quero doar, mas não quero aparecer meu nome no TSE, não quero que o TSE em cima de mim. Até a Marina, então, né? Até a Marina, né? A Marina, que é a nova política, né? Eu não sei se vocês viram a Elsa da Floresta. Eu não sei se vocês viram a entrevista dela no Jornal Nacional. E na entrevista, logo, a primeira pergunta do Bonner e da Patrícia foi: Marina, o avião do Eduardo Campos morreu, você também voou nele, inclusive. Era um avião comprado por laranjas e doado com caixa 2. Assim, era laranja caixa 2, o avião que matou o Eduardo Campos. Então, a Marina, a nova política, a Elfa faz caixa 2. E muita gente faz caixa 2, entendeu? Que é uma prática velha. E aí foi exatamente essa pergunta. Caixa 2, aí todo mundo faz, você também, você é a nova política, Marina? Aí ela deu as explicações dela. Mas muita gente faz, é isso que o PT quis dizer. Na verdade, o PT estava confessando um crime, mas é tipo avançar sinal fechado à noite. Tipo,
tipo, todo mundo faz, então, pô, cara, alivia pra mim. Só que na realidade não foi isso. Na realidade não foi isso. Na realidade foi uma tentativa de comprar o Congresso. Já que eu não vou comprar os partidos como ministério, eu compro com dinheiro. Então eu vou dar lá. E ainda era com desvio de dinheiro público, ou seja, não era nem dinheiro de cada um do PT e tal. Não, dinheiro público, você fazia lá o dinheiro público, lavava o dinheiro e repassava lá, fazia Bizanete, Marco Valério, mas você lavava o dinheiro e dava para os deputados e tal. Então, se os deputados gastavam em campanha ou não sei. Mas o PT alegou que sim, tanto que era caixa 2. Você não vai passar anos, assim, ainda mais se não. Pô, os caras já estavam juntando caixa 2 logo no ano pós-eleitoral, né? Tipo, poupança. Pra que você poupa político? Ah, caixa 2. Então, é isso. Então o cara sumiu, que tinha caixa 2. Então agora eu vou falar um pouco das proposições finais, assim. O que tem no sistema político brasileiro e o que você pode mudar? Tem coisas assim que você não vai mudar. Tipo, mudar o sistema brasileiro para o sistema americano, você não vai fazer isso. Não dá pra você fazer isso. Porque o sistema brasileiro, proporcional, ele é uma ponta. O sistema americano, digital, é outra ponta. Então, assim, você não vai fazer, é quase uma revolução. É quase, então tem aquele voto distrital, então, pô, é legal o voto distrital, acho que é legal, mas você não vai dar. Você não vai esperar que os caras vão aprovar isso. Não vão aprovar um sistema que é completamente diferente do sistema pelos que eles foram eleitos. Até, aliás, essa é a justificativa material para a constituinte exclusiva do PT. Os caras disseram isso, falaram, pô, esses políticos nunca vão votar uma reforma política, porque eles foram eleitos por esse sistema, então por que eles vão mudar? E faz sentido. A questão é que esse cara não pode criar uma constituinte do nada para fazer uma nova, escrever as novas regras por causa disso. Pô, não necessariamente, talvez eles não queiram mudar nada, né? Mas você não pode sair atropelando as leis por causa disso. Então, mais uma mudança menor, mas que aí os pequenos partidos já não gostariam muito, é justamente essa proibição de transferência de votos entre partidos, dentro da coligação. Que não é você votar no Tiririca e eleger o cara do PT, né? Você votar... Claro que ele nem vai ter só votos só de Santos, mas se ele for prefeito de Santos, ele tem muita chance de ser eleito deputado, só com os votos de Santos. Então é um pouco, e isso acontece com outras prefeituras. Então a gente acaba tendo já um sistema, na prática, um pouquinho misto, de certa forma, porque tem gente que é sindicato, porque é religioso, que aí os votos são dispersos, mas ao mesmo tempo você tem gente eleita por religião. Então um voto distrital misto seria mais factível. Distrital não. Distrital não. O cara religioso é mais difícil para ele ser num sistema proporcional. Assim como vários sindicalistas, vários desses grupos de pressão, que na verdade o sistema brasileiro é de minorias organizadas e grupos, é quase um lobby institucionalizado. Os ex-sindicalistas tudo vão para o Congresso. Então é uma coisa institucionalizada. Então, fim do tempo de TV, fim do financiamento público. É possível? Também é difícil, porque assim como... Porque se você está transferindo voto, tirando dinheiro dos partidos. E, novamente, quem está lá no Congresso está eleito por um partido. Será que o cara vai voltar para tirar recurso do partido dele? É difícil também. Então, as reformas, as boas reformas, elas são meio travadas pelo Congresso, né? Por exemplo, Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus é uma prova de como a falha é recompensada, porque ela já tem mais de 40 anos, ela faz o Brasil perder muito dinheiro, bilhões, só que as pessoas não veem muito facilmente isso, mas ela acabou de ser renovada. Então, só que ao mesmo tempo os royalties no Rio de Janeiro, eles foram aprovados, eles foram tirados do Rio, não só do Rio, né? Rio Grande do Norte, que são os estados que têm mais royalties. Então, conseguiram ferrar 3 para tirar o recurso para todo mundo. Mas a Zona Franca de Manaus mantém. Então, acho que é porque eles não notaram que a Zona Franca de Manaus é mais dinheiro que o royalties, né? Mais dinheiro, são uns 20 bilhões ou mais que temos possível. Então, é muito dinheiro. Os caras não notaram isso ainda. Então, descentralização. Então, você tirar poder do executivo. Você proibir, por exemplo, vetos parciais. Acho que isso seria um grande avanço no Brasil. Porque aí as pendências orçamentárias seriam, de fato, definidas no Congresso. Não porque hoje,
qual é o incentivo para um parlamentar se opor a alguma emenda? Que é um outro parlamentar, seja mais louco possível. Não vai fazer nada. O cara veja, não, bota. Ele vai botando, chega lá, o executivo veta tudo, veta metade, né, a parte ruim. Então faz umas adequações. Então é isso que acontece. Então o federalismo também é importante. Por exemplo, candidato à presidência ou a governador propondo passe livre. Passe livre é competência municipal. Se o prefeito propor isso, tudo bem, sim. Pode ser contra, mas faz sentido propor. Agora, você vê como não tem a mínima divisão de competência no Brasil. Isso não é um federalismo de fato. E o principal, que é a diminuição do prêmio para corrupção. Corrupção. Que é o prêmio hoje? Que todo mundo faz, todo o sistema já te empurra para a corrupção, te empurra para fazer coisa errada. Mas por que todo mundo disputa isso? Porque é o que dá mais dinheiro. Por exemplo, você vê os carros em outros países, o Gol, por exemplo, que é produzido no Brasil, é vendido mais barato na Argentina. Outros carros no resto do mundo, por exemplo, carro na Finlândia, no país menor, altos impostos, welfare state, carro lá é mais barato que aqui. Então, o carro nos Estados Unidos é metade disso. Então, por que um carro custa tão mais barato lá? Porque está mais aberta a competição. Por que aqui é fechada a competição? Porque você está beneficiando um grupo. Então, o que acontece? O cara vai buscar o rent seeking, que é o nome mais utilizado, ciência política. Você vai no governo, você tem uma sua empresa, mas você vai no governo para garantir que ela tenha lucro. Você vai no governo e aprova uma lei que vai te garantir lucro. Então, eu estava vendo outro dia também, na CBN, o cara falando sobre revistas, gibis, não sei o quê. Era quadrinhos, é o mercado de quadrinhos. No Brasil está crescendo, ainda está bem longe de outros mercados, principalmente o mercado americano, né? Muito longe, mas está crescendo. Aí ele falou dos projetos, estava tudo muito bom, até que ele chega no final e fala, mas ainda um dos maiores fontes de renda nossa é vender para o governo. Você pensa, porra, o cara está vendendo para o governo, assim, é aquela coisa que você pega e ninguém lê, né? Aqueles livros do governo. Então, pô, é isso. Então é um dinheiro jogado fora. O livro do governo, né? As coisas mais, infelizmente, inúteis que tem. Então, o cara falou isso com maior orgulho. Eu penso, pô, o cara está com um setor que está crescendo, mas que ainda está extremamente dependente de vender papel para o governo. É isso. Então, diferente do profit seeking, porque justamente o que é o mercado americano? Para quem que o super-homem, o Batman, foi desenvolvido? Para vender para o governo, para as escolas públicas, para as universidades públicas, para órgãos públicos? Não, para vender no mercado, para ganhar lucro. Então, é o lucro que criou o super-homem, que criou o Batman, que criou essas coisas, que faz sucesso no mundo inteiro, todo mundo gosta. Então, é a competição, o lucro como o norte que faz as pessoas produzirem algo bom, que vai agradar a maioria das pessoas. Porque para ter lucro precisa agradar a maioria das pessoas. Agora, quando você precisa agradar o governo, você não precisa agradar a maioria, você precisa agradar quem tem a caneta, só quem tem a caneta. Né? Como diz as piadas com Obama, né? Dizem muito que eu tenho uma caneta, eu tenho um telefone e eu faço o que eu quiser. Tem muita piada assim com Obama porque ele tem aprovado muitas executive orders, que é uma análoga da medida provisória lá, só que é bem mais fraco. Bem mais fraco. E ele mesmo assim tem aprovado umas coisas a mais. Né? O pessoal que fala, por que você aprovou essa lei, Obama? Porque eu tenho a caneta. Então é mais ou menos isso. Então você faz um lobby em quem tem a caneta e passa a lei que você quer, em vez de agradar a maioria das pessoas, a maioria de falar que é bom. Então, viva a cachirola, né? A cachirola. Então é mais ou menos isso. Obrigado.